quero falar aqui com vocês hoje sobre um tema que me chama muita atenção quando alguém me mandou no Instagram, que é sobre pessoas que são tímidas ou introvertidas no ambiente de trabalho e o problema que isso traz na vida delas. E eu preciso dizer pra vocês porque eu já estive num lugar trabalhando com pessoas muito tímidas e que era um caos na vida delas. Essas pessoas eram perseguidas, sabe aqueles bullying que você sofre na escola, que pessoas estão sempre atrás de você e você não pode ser você mesmo? Então, acontecia a mesma coisa com essas pessoas no ambiente de trabalho. Pessoas que no ambiente de trabalho não aceitam que você é tímido, que você é introvertido, que você, apesar de fazer seu trabalho muito bem e que você nem precisa entrar em contato com ninguém do seu trabalho, às vezes você trabalha, sei lá, na área de tecnologia, ou trabalha no escritório que você não precisa ter contato com o cliente. E mesmo assim, essas pessoas no ambiente de trabalho ficam te perseguindo. É entender que o mundo não é para os tímidos. Não importa se você fez a melhor faculdade, as melhores escolas, você é um ótimo funcionário, você sabe trabalhar bem, você sabe de tudo. Mas se você não fica de fofoquinha, não fica babando ovo de chefe, você vai ser mandado embora uma hora e vão falar que é porque você não se encaixou com a nossa empresa. E sem falar que Hoje eu quero reagir a alguns vídeos sobre esse assunto e conversar com vocês mais um pouco a respeito desse tema. Quero conversar com vocês o porquê que isso acontece e falar com vocês um pouquinho sobre essa minha história também com timidez, enfim, introversão. Já peço logo pra vocês, se inscreve, dá like aqui no canal que eu falo sobre absolutamente tudo. Como eu disse, esse tema aqui, alguns de vocês me mandaram de recomendação no Instagram, acho que foi, eu não vou lembrar o nome dela, mas vocês podem mandar ela no Instagram, que é Juleivas, e eu pego muitos temas que vocês me mandam lá e trago pra cá. O meu clube do livro tá aqui na descrição, vocês podem também entrar se vocês quiserem, é muito legal. Vamos lá falar mais sobre isso. Olhem só, aqui ela vai falar sobre qual o problema de ser introvertido no trabalho. Algumas pessoas, faço meu trabalho, só falo se falarem comigo, dá minha hora, vou embora e é isso. Esse foi um comentário que eu recebi num vídeo que eu postei lá no Insta sobre dicas de mundo corporativo para quem é introvertido. E aí o que surge é, afinal, tem algum problema você ser introvertido no mundo corporativo? É claro que não. Exceto se você tá querendo crescer na sua carreira, tá? Mas vamos lá, eu não vim aqui pra cagar regra de falar, você só vai conseguir crescer na sua carreira se você for extremamente extrovertido. Não é assim que funciona. Eu genuinamente acredito que não existe uma única estratégia pra chegar no ponto que você quer da sua vida. E aí eu já vou falar aqui com vocês sobre isso, porque lá no meu trabalho tinha, em todos os lugares que eu já trabalhei, né? Tinha muitas pessoas completamente incompetentes, pessoas que não sabiam o que elas estavam fazendo, pessoas que trabalhavam muito mal, mas elas eram muito amigas dos chefes, elas eram muito amigas de todo mundo, elas sempre estavam conversando, estavam sempre abertas, estavam ali mostrando que estavam fazendo alguma coisa, por mais que elas não estivessem fazendo, e essas pessoas sempre estavam subindo de cargo. E é bizarro você ver isso, porque eu via pessoas que trabalhavam muito bem e que eu chamava para trabalhar comigo, só que essas pessoas eram introvertidas, pessoas que trabalhavam, faziam o trabalho delas, falavam só quando precisavam, quando elas tinham dúvidas, e essas pessoas não subiam de carreira. Tá? Mas o que acontece? Se você quer, por exemplo, crescer na sua carreira, mas você é muito introvertido, não quer largar a mão disso, porque é algo que você se sente confortável, saiba que você vai ter que encontrar estratégias diferentes do que a maior parte das pessoas fazem. Então, estratégias gerais de network não vai funcionar para você. O que eu posso recomendar para você, se você é introvertido, quer fazer o teu, mas ao mesmo tempo quer crescer na carreira, quer conseguir um bom cargo, quer conseguir um bom salário, eu diria para você ser ultra estratégico nas suas relações. Tá? Se você não se importa tanto assim de, quero ficar falando com todo mundo, quero ficar participando de happy hour, seja super estratégico. E aqui também eu vou pausar pra falar de mim, né? Porque eu odiava, sempre odiei participar de happy hour. Nunca quis virar amiga de pessoas do meu trabalho. É assim, eu tive alguns amigos no trabalho, sim, com certeza, pessoas que eu sou próxima até hoje. E eu agradeço muito por isso, mas é tipo assim, 1 ou 2 pessoas. Eu tinha um grupinho de pessoas do meu trabalho que eu falo. Só que pessoas próximas mesmo, eu tenho 2 amigas que são muito próximas, que trabalharam comigo. Mas de restante não, nunca gostei desse tipo de coisa. E sempre pra mim, era uma tortura. Se você já trabalhou comigo, você vai saber disso. Qualquer pessoa que trabalhou comigo sabe disso, pra mim é uma tortura. Então, a minha estratégia era talvez o que ela vai falar. Eu trabalhava muito, fazia muito o meu trabalho. E eu mostrava o que eu tava fazendo. E era isso. Não queria ficar conversando fora do trabalho, porque happy hour pra mim eu chamava de sad hour, que era a hora triste, eu odiava. O que eu recomendaria pra você tem uma listinha das principais pessoas que você precisa se manter em contato, tá? Que você precisa continuar
continuar demonstrando a sua capacidade, que você precisa ali algumas vezes fazer numa sala, entendeu? Marca um café com essa pessoa. Você não precisa ir para happy hour se você não quiser. Marca um café com a pessoa, entendeu? Com o teu chefe, com o chefe do teu chefe. Ai, mas não sei como marcar café com o chefe do meu chefe. Pede ajuda pro teu chefe, fala, olha, eu acho que seria muito legal pro crescimento do time no geral. O que você acha da gente marcar? Chama o teu chefe pra ir junto, entendeu? Enfim, você só tem que pensar de uma forma diferente, tá? Então era isso que eu fazia, que eu já falei aqui pra vocês sobre isso, né? Que eu pegava uma pessoa muito tímida, eu sempre fui muito introvertida, e eu sabia muito mexer, por exemplo, em coisa de tecnologia. Então eu queria mostrar que eu sabia muito mexer com aquilo, porque eu já falei pra vocês que eu era das únicas pessoas da empresa que mexia, por exemplo, com IA, ou com automações, ou com esse tipo de coisa, que era algo muito bom pra minha carreira, e eu sempre estava mostrando ali que eu sabia fazer isso. E também eu preciso trazer aqui pra vocês essa parte de que ser tímido não é um problema. Além de tudo, não é frescura. E essa ansiedade social que muitas pessoas têm, ela trava muita coisa no ambiente de trabalho. E aqui, ó, segundo estudos e relatos, até 50% dos trabalhadores no Reino Unido já sofreram bullying relacionado a isso. E aqui no Brasil não é diferente. Como, por exemplo, uma pesquisa da Cato mostra que a timidez é vista como limite para promoções, porque chefes acham que quem é quieto não se comunica bem. Isso vai abrir porta para o quê? Para o bullying no ambiente de trabalho. Então você pensa, você saiu da sua escola, você saiu ali, sei lá, do ensino médio ou de algum lugar que você já era tratado mal, aí você vai para o ambiente corporativo e é tratado da mesma forma. Além de tudo isso, você estar nesse sentimento de que você vai sofrer muito quando você vai chegar no trabalho e que as pessoas vão te tratar mal e que vão te perseguir. Você pensa em trabalhar com isso todos os dias. Inclusive, tem algumas pessoas que trabalharam comigo que já chegaram a pedir demissão porque não aguentavam esse tratamento. Eu sou uma pessoa muito tímida e como todo mundo fala que não parece, porque eu meio que sei mentir que eu não sou tímida e eu consigo lidar muito bem com esse tipo de situação. Eu trabalhava com vários clientes, eu ia pro cliente, falava, tô aqui com a câmera falando, é muito difícil para as pessoas entenderem que eu sou assim, tímida e introvertida. Quem é muito amigo meu próximo sabe que qualquer coisa para mim, tipo, social, é um esforço absurdo que eu tenho que fazer. Mas, às vezes, a gente não tem escolha, porque você está no trabalho. Vamos lá ver mais vídeos. Aqui ela fala, você não é tímida. Eu almoçando no estacionamento que estou com vergonha de almoçar com as pessoas da empresa que eu trabalho. Fazia muito isso. Nossa, gente, eu fazia muito isso. Meu Deus, não no trabalho, mas, tipo, assim, na faculdade, na escola, eu tinha um costume absurdo de fazer isso. Eu sempre tava me escondendo. Vamos lá ver mais vídeos. É entender que o mundo não é para os tímidos. Não importa se você fez a melhor faculdade, as melhores escolas, você, sabe, você é um ótimo funcionário, você sabe trabalhar bem, você sabe de tudo. Mas se você não fica de fofoquinha, não fica babando ovo de chefe, você vai ser mandado embora uma hora e vão falar que é porque você não se encaixou com a nossa empresa. E sem falar que teve um caso muito famoso de uma moça no TikTok ou no Instagram, não lembro, que ela foi demitida por isso, eles falando que ela não se encaixava na cultura da empresa, coisa do tipo. Não sei se era porque ela era tímida ou tinha alguma coisa dessa envolvida. Então, é isso, eles vão inventar alguma coisa e você vai ser mandado embora. Bem, isso acontece. hoje em dia, pra você conseguir um emprego, é tudo network, conexão. E pessoas tímidas não fazem isso. A gente não vai ficar fazendo amizade com gente aleatória só pra entrar na empresa delas. E aí, quando a gente vai e consegue um emprego que não é por indicação, que a gente passou na entrevista certinho, quando chega lá, a gente não se dá bem no ambiente de trabalho porque você tem que ser falso. E qual que é o assunto do pessoal nas empresas que você tanto tem que se encaixar? Vida íntima pessoal. Pra se manter lá, você vai ter que ficar conversando sobre sua vida íntima. Uma coisa que eu fazia muito, porque eu não gosto de falar nada da minha vida, eu inventava alguma história, tipo assim, sei lá, falava coisa aleatória, porque eu não vou falar da minha vida pessoal pra pessoas que eu não conheço, ou que são só no ambiente de trabalho, tipo, não faz sentido pra mim. Aí eu queria conversar, eu ficava tipo, sei lá, fofiqueira, é isso. E ouvindo dos outros também. Vai ter que ouvir as quarentona ou cinquentona falando que o marido delas é broxa. E se você não falar sobre a sua vida pessoal, você vai ficar excluído do trabalho e depois vai ser demitido. Se você não puxar saco de chefe também. Que sempre tem isso, os funcionários se juntam, dão o salário deles pra comprar um presente bom pro chefe. E eles ficam duros lá, com um monte de conta acumulada. E pior as fofocas, né? Porque quando não estão falando de vida íntima pessoal, estão falando da vida dos outros. Ai, nossa, você viu que a Mariazinha pintou o cabelo dela? Tá ridícula. E se você não concordar que o cabelo da Mariazinha ficou ridículo, você tá fora. E se você concordar, vão lá fofocar pra Mariazinha e falar que foi você que falou.
Eu lembro de uma situação muito específica, porque eu trabalhava numa empresa que era familiar, né, uma época. E aí, nessa empresa, eu era a única pessoa com menos de 30 anos. Gente, era um caos, porque as pessoas que estavam naquela empresa, que eles falavam, empresa familiar, não façam isso, só se vocês realmente não tiverem opção. Mas empresa pequena, geralmente, assim, é a pior coisa do mundo. E aí, tem aquela coisa, tipo assim, todo mundo é família, que nós somos família, a gente faz tudo junto, tem happy hour junto, nanana junto, e aquela coisa, eles sempre estavam fofocando, era fofoca o dia inteiro, eu queria fazer o meu trabalho, eu não saía depois de happy hour, e as pessoas sempre me chamavam de, eu não lembro muito bem a palavra que era, mas é como se eu fosse uma pessoa completamente alheia ali ao mundo onde eles viviam, como se eu não gostasse de ninguém, e que eu não quisesse fazer parte, mas era justamente porque eu não queria fazer parte daquilo. Eu não conseguia me sentir em casa e, graças a Deus, pouquíssimo tempo depois eu saí dali. E aí tem também essa parte chata aqui do trabalho, sobre essa coisa de isolamento, porque se você não faz amigos no trabalho, se você não quer compartilhar a sua vida e nananã, você é visto como uma pessoa esquisita. E eu, que sempre, eu me considero uma pessoa muito confiante de mim mesma e no ambiente que eu tô, e com as pessoas que eu gosto, eu não me sinto vazia e nem aquela sensação de carência de precisar fazer amigos só no trabalho. Eu sei que muita gente tem isso, se você quiser isso, fizer isso, tá tudo bem, a vida é sua, mas eu não me sinto dessa forma. Então, eu não senti a necessidade de ir pro trabalho pra fazer amigos, porque eu me sentia completa na minha vida, eu estava confiante completamente com as pessoas que eu tinha. Eu já tenho amigos fora do trabalho. Eu não queria ir pro trabalho pra fazer isso. E aí tem uma coisa que fala, com a notícia do G1 a respeito de fobia social, diz que timidez extrema faz a pessoa se esconder para evitar o convívio. E quando a gente está trabalhando nesse tipo de ambiente corporativo, é muito pior se tratando de networking. Tem um livro que se chama O Poder dos Quietos, que mostra que os tímidos são ótimos ouvintes focados e criativos. E são vantagens que extrovertidos invejam, porque a pessoa que é extrovertida, ela não vai ouvir. Ela não escuta ninguém, ela tá sempre falando, não tô falando de todo mundo que é extrovertido, mas no geral é assim. Porque os colegas extrovertidos no trabalho que eu tinha, eles nunca pararam pra me escutar. Era sempre falando deles, e era só isso. Vamos lá ver mais. Como vencer a timidez no trabalho? Se a timidez no ambiente profissional, se você sofre com isso, se você percebe que a timidez ela tá presente, tá te afetando profissionalmente, esse vídeo vai te ajudar demais. E eu falo isso porque a timidez também afetou minha vida profissional, principalmente no começo da minha trajetória, onde eu tinha que atender as pessoas, né, trabalhar em farmácia, e eu não conseguia falar um bom dia para pessoa que tava ali na minha frente, sabe? Então assim, a timidez ela drena diversas oportunidades no mundo profissional, e se você passa por isso, eu tenho 2 dicas que vão te ajudar demais para eliminar esse problema. A primeira questão é você entender que a timidez ela não aparece do nada. Não é do nada que surge a timidez, não. Teve que acontecer determinadas experiências para que você se tornasse uma pessoa mais tímida hoje em dia. Agora, que experiências são essas? Experiências de rejeição, desaprovação, críticas, traumas, tudo isso que você vive assim ao longo da sua infância e adolescência principalmente, vai formando crenças que hoje em dia essas crenças te fazem ser tímido. Então o jogo é, como que faz para resolver a timidez, não só no campo profissional, mas em qualquer outra área da vida? É trabalhar em 2 pilares. Primeiro deles, reprogramar essas crenças que foram formadas a partir dessas experiências que você viveu e que hoje te mantém tímido, travado socialmente, com medo, inseguro. E segundo, trabalhar na sua autoestima, porque o grande problema da timidez também é a baixa autoestima. No momento que você eleva ela, a timidez ela diminui drasticamente, beleza? São só esses 2 pilares, reprogramar as crenças e elevar a autoestima. Agora, Gabriel, como é que eu faço isso na prática? Eu preparei uma aula, um mini treinamento. E aí, gente, o que ele falou ali sobre timidez e tal, eu entendo que tem pessoas que se tornam tímidas, mas tem pessoas que eu imagino que elas simplesmente nascem tímidas, porque eu vim de uma família extremamente extrovertida, meus pais são muito extrovertidos, minha mãe conhece todo mundo, chama ela de vereadora da cidade, meu pai é do mesmo jeito, meu irmão também, e mesmo assim eu sou uma pessoa tímida, me considero tímida, e não porque, óbvio, né, teve um momento ali de baixa autoestima na minha vida, teve momentos que eu tinha muita insegurança, só que não é o caso hoje, tanto que eu tô aqui falando com vocês, mas no caso de timidez, no geral, na vida, eu me sinto que eu sempre fui essa pessoa, sem motivo nenhum, eu consigo ter amigos, eu consigo falar, simplesmente que eu me acho tímida, talvez seja introversão e não timidez em si, acho que introversão é a palavra, só que tem uma linha muito tênue entre isso. E olhem só, timidez não é escolha, é temperamento, pode vir de genética, que é até 50% hereditário, traumas de infância, bullying na escola, diversas outras coisas, mas realmente pode ser uma coisa que você nasceu com isso. Vamos lá ver mais vídeos. Timidez não é virtude. Realmente. Mas não é algo que se escolhe também. Vamos ouvir. Timidez não é virtude. Se você tem mais de 25 anos e se considera ou se orgulha de ser uma pessoa tímida, você pode estar perdendo muitas oportunidades incríveis na sua vida. Eu sei, isso pode doer, mas isso é verdade. Porque se você
já é um adulto, se você já está no mercado de trabalho e um cliente vai falar com você, o seu chefe vai falar com você e você fica tipo todo... não consegue nem responder, isso só está te prejudicando. Isso não é um charme, tá? Eu concordo com isso que ela fala, tá? Esse problema de falar com o chefe, esse tipo de coisa, eu imagino que você consegue construir com o tempo. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, né, nessa área de contabilidade, eu era muito tímida. Passou um pouquinho tempo nada, 1 ano e pouco, eu estava sendo líder ali de um grupo de pessoas, enfim, eu fui subindo de cargo, eu já trabalhava em cargos de liderança, então eu posso dizer que isso você vai construindo, você não chega no ambiente de trabalho sabendo tudo, até porque isso é uma construção a partir do momento que você entende o que você está fazendo, você se sente mais confiante. Eu entendo que é impossível você trabalhar sendo uma pessoa extremamente tímida, que você não consegue falar com ninguém, só que tem casos, por exemplo, sei lá, que a pessoa trabalha com TI, eu tenho alguns amigos que trabalham com TI, são pessoas extremamente tímidas e certamente isso não muda nada pra eles. Eles não precisam falar com ninguém. E mesmo assim, eles sofrem por pressão dos próprios colegas. Eu sei que muitas pessoas falam assim, ai, ele é tímido, ai, eu gosto que, ela é meio tímida. Mas essa pessoa, na verdade, ela não está falando de timidez. Não é timidez que as pessoas admiram, acham charmoso. São pessoas reservadas. Ser uma pessoa reservada é diferente de ser uma pessoa tímida. Eu, por exemplo, sou uma pessoa extremamente reservada, mas eu não sou uma pessoa tímida. Vocês não vão me ver falando da minha vida ou dando abertura para qualquer um. Porque uma pessoa tímida, uma pessoa que não consegue conversar olhando nos olhos, uma pessoa que não responde quando você fala com ela, uma pessoa que não responde ao seu bom dia, ao seu boa tarde, uma pessoa que, se você faz um favor para ela, ela não fala obrigada, por exemplo, ela não está sendo vista pela maioria das pessoas como tímida, tá? Ela está sendo vista como uma pessoa que não fala olhando nos olhos, por exemplo, ela é vista subconscientemente como uma pessoa que não se pode confiar. Uma pessoa que você fala com ela e ela não responde, ela é vista como arrogante, não como tímida. E não vem com essa de, não, é meu jeito, a pessoa tem que aceitar. Já pensou? Você é uma pessoa super mal educada e você vira e fala, é meu jeito, a pessoa tem que aceitar que eu sou mal educado. É a mesma coisa com a timidez. Os seus amigos, eles te aceitam uma pessoa mais tímida. O resto da sociedade, ela não te conhece, entendeu? Todo mundo tá tendo que lidar com os seus próprios conflitos para ter que ficar administrando os seus, por exemplo. Ou adivinhando o que está por trás do seu comportamento. Inclusive, eu não sei se vocês acreditam em frequência, em energia, porque eu acredito. E se vocês forem procurar essas frequências, né, as vibrações, uma das que vibram mais baixo, além do ódio, por exemplo, é a vergonha. Além de traquejo social, a vergonha, né, no caso a timidez, quer dizer vergonha, ela vibra muito baixo. Então, você vai ser uma pessoa que vai estar com a energia lá embaixo. As pessoas não vão estar te enxergando como uma pessoa tímida. Ai, que fofo, ela é tímido. Ai, que fofo, ela é tímida. Não. Veja qual é o motivo da sua timidez. O que te causa vergonha? O que te causa essa insegurança? E trata. O psicólogo tá aí para isso. Tem vários conteúdos gratuitos aqui na internet também para você estudar. Ou se você é só tímido achando que essa é uma virtude, porque te ensinaram isso, deixe imediatamente de ser. Assim, é muito complexo, porque eu sei que tem pessoas que realmente têm que ir no psicólogo e fazer tratamento, esse tipo de coisa, porque tem diversas situações, como eu falei, e não há escolha, eu não acho que existe escolha você ser tímido ou você... Eu não sei quem acha que timidez é virtude, eu pelo menos nunca conheci ninguém que vai falar a tua qualidade, tu vai falar que é tímido, isso é um defeito horrível, realmente, mas não tem como você simplesmente virar do nada e falar assim, poxa, eu não sou mais tímido, não quero mais ser tímido e acabou, você é a pessoa mais faladeira do mundo e tal. E aí, falando disso, sobre ser uma pessoa reservada e sobre ser tímido, eu realmente considero que eu sou uma pessoa mais introvertida, assim. Tímida talvez não, porque é como eu falei, eu não tenho medo de falar com as pessoas e tal, eu falo. Mas falar da minha vida, não. Mas eu já posso dizer que eu já fui um dia essa pessoa muito tímida. Realmente foi com o tempo. E que eu fui sendo mais segura e que isso foi mudando. Realmente. Mas com pessoas que eu não conheço, talvez eu seja mais tímida. Eu sou uma pessoa que faladeira, gente, vocês não imaginam como eu sou faladeira justamente pra não falar da minha vida. A verdade é essa.
Vamos ver mais vídeos. Vamos lá. Eu queria falar um pouquinho sobre timidez no ambiente de trabalho. A timidez no ambiente de trabalho, ela limita muito as relações interpessoais com colegas, com chefes, e isso faz com que a sua carreira tenha certas dificuldades. Então, se você é uma pessoa tímida, provavelmente você já teve alguma dificuldade para conversar com o chefe, para pedir uma liberação de folga, para pedir um aumento. Dificuldade para fazer network, conhecer pessoas da sua área. E tudo isso vai limitando a sua carreira, porque a gente sabe que, principalmente no Brasil, que somos um país muito relacional, de pessoas, de relacionamentos, isso prejudica demais. Então, Por isso, vão trabalhar para empresas fora do Brasil, porque ninguém tá nem aí pra vida do outro. Não precisa ter essas relações, não. Eu digo isso porque eu já trabalhei para empresas de fora. o que você faz para diminuir essa timidez que é tão prejudicial para a maioria dos cargos? Primeiro e mais importante ponto é que não tem como a gente trabalhar a timidez sem exposição. Ou seja, você vai precisar se colocar em situações onde você possa desenvolver a competência de comunicação e habilidade social. Para isso, faça uma lista do que é mais difícil e o que é menos difícil para você fazer. Aqui essa moça, ela é psicóloga, ela tá falando a respeito desse tema, né? Porque às vezes você tem que realmente tratar. Vamos lá. Como sobreviver ao mundo corporativo sendo introvertido? Aqui ela vai falar sobre ser introvertido, que é diferente de ser tímido, né? Como eu tava mostrando pra vocês. Sobreviver no mundo corporativo sendo introvertido. Pouquíssimas pessoas sabem que introversão não tem nada a ver com timidez. Introversão é uma característica de uma pessoa que, ao invés de pensar para fora, falando e se comunicando, ela processa as informações para dentro, ela precisa de silêncio, ela precisa de quietude e isolamento. Mas, de qualquer forma, é um tipo de pessoa que tem mais dificuldade justamente de conversar com outras pessoas, porque sente menor necessidade. E dentro do mundo corporativo, é real a necessidade de você se relacionar. Então, uma pessoa introvertida tem que, de alguma forma, encontrar uma saída para isso. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. A primeira saída, que é infalível, é que toda vez que o introvertido se aproxima de uma pessoa para conversar, ao invés dele ter que falar, a saída mais inteligente é fazer perguntas. Por quê? Porque isso tira o foco dele da necessidade de falar e coloca o foco na outra pessoa, que por sinal vai ficar super feliz por ser escutada. A única coisa que o introvertido deve fazer é prestar atenção. Mas isso normalmente não é nenhum tipo de sacrifício para esse tipo de pessoa. Mas o maior desafio vem nas apresentações. E não tem jeito, quem trabalha no mundo corporativo tem que aprender a fazer apresentações, inclusive para trabalhar sua marca pessoal. Neste caso, a maior recomendação para você, caso você seja uma pessoa introvertida, é que de fato você encare a apresentação. Não existe nada melhor do que a prática para você conseguir pouco a pouco vencer as suas limitações. E é engraçado, né, se tratando disso, porque eu apresento tudo, faço o que for, mas é uma coisa que eu fui construindo com o tempo, como eu falei pra vocês. E o que é que eu quis trazer um pouquinho aqui pra vocês com esse vídeo? Mostrar pra vocês que isso não é um problema extremo, que você é culpado por isso, não. Se você precisar, procure ajuda. Eu sei que muitas pessoas podem ver isso como uma forma de, eu não consigo trabalhar, eu não consigo nenhum emprego, mas se você realmente quiser mudar, procura um psicólogo, procura ajuda pra isso. Você não é defeituoso, isso não é um problema, não sinta culpa por ser essa pessoa. Talvez você tenha alguns traumas, talvez você tenha passado por diversas coisas que eu não sei, que talvez você nem lembre, mas é pra isso que serve, né, você ir num psicólogo procurar o motivo. Também preciso dizer pra vocês que isso com o tempo pode sim ir passando, você vai se sentindo mais segura, você vai tendo autoestima maior, que é o que aconteceu comigo, né, durante os anos de trabalho, que eu fui cada vez melhorando minhas habilidades sociais, mas isso não significa que você vai ter que ser amigo das pessoas do trabalho, ou coisa do tipo. Se você não quiser, tá tudo certo, eu pelo menos nunca quis, mas pelo menos finja. Talvez finja, isso pode te ajudar. Eu sei que é horrível falar essas coisas, mas ambiente corporativo é realmente uma loucura, né, gente? Só que a gente é adulto, né, e tem que viver com isso. Ou, como muitas pessoas falaram nesses vídeos que eu fui assistindo, você talvez abrir sua empresa, talvez trabalhar num ambiente que você não precisa conversar tanto com as pessoas assim, se realmente você não achar que isso seja um problema, só que se isso te atrapalha de alguma forma, como qualquer coisa da sua vida, aí você precisa procurar ajuda pra mudar. Deixa a opinião de vocês aqui nos comentários, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo.